Ela já não sentia mais os pés, nem o tempo, nem a esperança. Internada naquela UTI fria e silenciosa, cercada por tubos, máquinas e um céu de gesso branco, aquela senhora idosa, de olhar cansado e alma saturada, acreditava sinceramente que havia chegado o fim. 12 dias. 12 dias em que a vida foi se apagando como uma vela ao vento. 12 dias sem saber se era dia ou noite. 12 dias sem ouvir a voz da única pessoa que ainda restava no mundo, sua irmã. E ela pensava, será que ela já sabe? Será que já se despediu de mim? O corpo já não respondia. O espírito oscilava entre a terra e algo muito além. A dor era intensa, mas havia algo ainda pior do que a dor física. A sensação de que o ar era uma moeda preciosa demais para os seus pulmões fracos. Era como se estivesse sendo sufocada dentro do próprio corpo. E mesmo ali, naquela câmara fria de incertezas, mãos humanas insistiam em tocá-la. Vozes apressadas falavam palavras técnicas que soavam como sentenças de morte. Saturou, rebaixou, descompensou. Mas havia algo diferente. Uma presença que se destacava em meio ao caos. Alguém que não gritava, não corria, mas segurava sua mão com firmeza e compaixão. Apenas os olhos eram visíveis, castanhos, profundos, calmos, cheios de fé. Era como se por trás daquela máscara e daqueles óculos de proteção existisse uma alma que acreditava mais na vida do que na medicina. Ela dizia suavemente, aguente firme, você vai sair dessa, Deus está contigo. E você? Você acredita que Deus ainda visita UTIs? Você acha que Ele ainda envia anjos em uniformes hospitalares? Você acredita que mesmo em meio às máquinas, aos remédios e aos diagnósticos, o céu ainda pode tocar a terra? Aquela idosa acreditou. Mesmo sem perceber, mesmo inconsciente, ela sentia. Disse depois que por 2 vezes foi ao céu, ou pelo menos a uma visão dele, e voltou, com lágrimas invisíveis escorrendo por dentro. Porque havia uma mão segurando a sua, uma mão fria pela luva, mas que transmitia um calor que nenhum cobertor no mundo poderia oferecer. O tempo passou. Milagrosamente o ar voltou, o sangue circulou, o corpo reagiu, e num daqueles dias que pareciam iguais a todos os outros, a médica entrou e anunciou: você teve alta, você venceu. Ela pediu o celular com os dedos ainda trêmulos e escreveu este testemunho, não para se vangloriar, mas para glorificar, porque ela sabia. Não foi só a equipe, não foram só os remédios, não foram só os protocolos, foi Deus, em cada detalhe. Quando finalmente colocaram-na numa cadeira de rodas, pronta para ver a luz do sol novamente, seus olhos encontraram os mesmos olhos castanhos. A técnica de enfermagem que a acompanhou por todos aqueles dias agora ajudava a levantá-la. Ela tentou dizer algo, mas a voz embargou. As lágrimas vieram como uma enchente de gratidão, e mesmo sem palavras, sua alma gritou: obrigada por não desistir de mim. Obrigada por ser as mãos de Deus quando eu já não acreditava mais em nada. A equipe aplaudiu. Mas no céu certamente houve um silêncio reverente, porque quando um coração volta a pulsar com fé, o céu se inclina para assistir. Você ainda duvida que Deus esteja com você mesmo na dor? Ainda acha que Ele te esqueceu naquele quarto escuro, naquela espera angustiante, naquele diagnóstico cruel? Ele está. Ele sempre esteve. Nem sempre vai usar um milagre imediato. Às vezes, Ele vai usar uma enfermeira, um olhar, um toque, uma palavra sussurrada. Mas a verdade é que Deus ainda entra em UTIs e ainda escreve histórias que a medicina não pode explicar. Você acredita nisso? E se hoje ela está viva, se respira, anda, sente o calor do sol e ouve o som dos pássaros, não é apenas porque foi bem cuidada, é porque Jesus Cristo, o médico dos médicos, decidiu que ainda não era o fim. Ele, que venceu a morte, também venceu aquela enfermidade.
Ele que estendeu a mão a leprosos, cegos e paralíticos, estendeu também sobre ela a sua compaixão. Foi Ele quem sustentou cada célula, cada batimento, cada suspiro. E mesmo quando ninguém mais podia entrar naquela UTI, Jesus entrou. Entrou sem luvas, sem máscara, sem medo e ficou ali, ao lado dela, no silêncio, na dor, na luta, porque Ele nunca abandona quem ainda tem propósito. E se hoje você respira, sente, vive, é porque Jesus ainda está escrevendo a sua história. Glória seja dada somente a Ele, ao nome acima de todo nome, ao Rei que cura, salva e transforma, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se essa mensagem falou com você, então não aguarde só para você. Existe alguém agora, neste exato momento, esperando ouvir essa mesma verdade. Você pode ser a ponte entre o coração dessa pessoa e a voz de Deus. Curta este vídeo se ainda não curtiu. Comente aqui embaixo o que Deus te mostrou hoje e compartilhe com alguém que você ama, porque isso é evangelizar. É lançar sementes que só o céu vai saber o quanto frutificaram. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora. Não por hábito, mas como um ato de fé. Aqui você vai encontrar alimento para a alma, direção para sua caminhada e companhia para não andar mais sozinho. E se puder, ore por este canal, porque juntos podemos alcançar vidas que talvez nunca entrariam em uma igreja, mas estão a um clique de receber a palavra. Que o Senhor te abençoe e que essa história não termine aqui, mas continue dentro de você. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.